3 erros que fazem coaches e terapeutas não terem agenda lotada. Muita gente me pergunta como, onde é que você acha os clientes, como você faz para captar, como você faz para reter os seus clientes. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, não é só captar, captar é uma parte do jogo. Eu sempre faço uma pergunta para os meus clientes, o que fez você me escolher e o que faz você continuar me escolhendo? Porque essa escolha é de todos os dias. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Eliane Santos e eu ajudo coaches e terapeutas a vencerem suas inseguranças e terem a agenda lotada. E a viverem de coaching, viverem de terapia, viverem desse propósito maravilhoso que é poder ajudar as pessoas. Quem se formou como coach ou terapeuta tem essa sede de ajudar, essa sede de transformar a vida de muitos clientes. Mas muitas vezes ficam frustrados porque não conseguem ter a agenda lotada. E é para isso que eu estou aqui. Porque eu quero que você se liberte de uma vez por todas daquela sensação de ficar catando milho porque você não consegue ter clientes e, obviamente, se você não consegue ter clientes, você não consegue viver do seu propósito, viver daquilo que move o seu coração. Então, se esse é o seu caso, vou te dar uma recomendação agora com todo o meu amor. Papel e caneta na mão. Vai ter muita coisa para você pensar. Essa vai ser uma live muito direta e muito profunda. Então pega aí papel e caneta, porque a mente se distrai e esquece coisas importantes. Fala aí para mim. É difícil conseguir cliente? É difícil lotar a agenda? Você consegue viver de coach terapia? Como é isso para você? Porque eu quero te ajudar a tornar isso real. E eu quero te dizer até por que eu faço isso. Algumas pessoas me dizem assim, mas se você vai ensinar outros coaches e outros terapeutas a terem mais clientes, você não acha que você está abrindo uma concorrência? E aí, você acha que eu estou abrindo concorrência? Eu quero dizer para vocês que eu não acredito nisso. Não acredito que eu abra concorrência. Eu acredito que a gente está junto no mesmo time. E é por isso que eu ajudo, porque eu entendo que eu posso chegar em lugares que você não vai chegar e você pode chegar em lugares que eu não vou chegar. Então tá tudo certo. Eu quero que todo mundo fique bem. Eu acho que existe um mundo doente e a gente precisa, de alguma forma, contribuir para ajudar essas pessoas a superarem essas questões. Então, vamos lá. Você já parou para pensar por que você não está conseguindo cliente para atender? O que eu mais ouço dos coaches e terapeutas que eu tenho acompanhado é que está difícil, que as pessoas não têm dinheiro, ou que eles se sentem inseguros na forma de captar. E eu ouço muito aquela pergunta de como você faz para ter clientes? Como você faz para ter clientes? Então eu resolvi fazer uma série de vídeos aqui para ajudar outros coaches e terapeutas a terem mais clientes. E claro, não é um passe de mágica, existe uma estrutura, existe uma metodologia para fazer isso acontecer de forma segura, de forma permanente. E eu quero ensinar você o pulo do gato. Tudo que eu tenho aprendido nessa jornada e tudo que eu tenho vivido e que, graças a Deus, mantém minha agenda bem lotada. Hoje eu até fiz um story sobre isso, porque eu comecei a atender muito cedo e foi até ainda agora. E daqui a pouco ainda tenho uma mentoria. E isso é uma rotina quando você cria uma estrutura de captação, uma estrutura de transformação e principalmente quando você se transforma por dentro. A Ângela está dizendo por não estarem focados em seu objetivo. Quem? Ângela, o cliente ou o coach terapeuta? Me diz aí, na sua visão, é motivo quando quem não está focado no seu objetivo? Vamos lá então, vou começar com uma reflexão, que é muito importante, que pode fazer toda a diferença. O que você acredita sobre venda? O que você acredita sobre vender? No Brasil, a gente tem uma cultura de que o vendedor está empurrando alguma coisa. De que quem vende quer empurrar alguma coisa no outro, quer se aproveitar do outro. E na minha percepção, se você acredita que a venda é uma coisa ruim, você nunca vai conseguir ter a agenda lotada. Cuidado. Cuidado quando você tem crenças limitantes sobre venda. Porque se você acreditar que venda é se aproveitar, se você tem vergonha de vender aquilo que você faz, se você não sabe vender o que você faz bem, vai ser difícil que você consiga lotar a sua agenda. Para mim,
Vou dizer o meu conceito, tá? E aí, quem quiser pegar, pode pegar. Para mim, quando eu vendo um processo de coaching, de terapia, de mentoria, eu estou completamente comprometida e disposta a entregar o meu melhor para aquela pessoa. E eu acredito que essa pessoa está tendo uma oportunidade profunda de crescimento, que ela não deve perder. Eu acredito na entrega, eu acredito no bem que eu posso fazer para o outro. E é por isso que eu me sinto completamente autorizada a vender. Faz sentido? Se você acredita no resultado do que você pode entregar, por favor, venda. Por favor, venda e para de criticar quem vende. Porque se você critica quem vende, você nunca vai vender muito, concorda? Faz sentido, Aline? Se eu não acredito que vender é bom, eu acredito que vender é oferecer uma oportunidade para a pessoa transformar a existência dela. Eu até falo muito isso para minha equipe aqui. Cada pessoa que a gente não vende, nós estamos furtando dessa pessoa a oportunidade de transformação. Anota isso aí, anota aí, Simone. Cada pessoa que você esconde aquilo que você oferece para o mundo, se você é coach ou terapeuta, ou se você vende algo que faz muita diferença para a vida das pessoas, você está furtando dessa pessoa a oportunidade de transformação. Você é responsável por isso, porque você tem um dom, você tem um talento, você tem uma competência e você não está deixando isso disponível para o mundo. Então, para mim, vender é parte do processo, é parte de eu cumprir a minha missão. É eu realmente querer oferecer o melhor que eu posso. Só que aí tem uma coisa, né, Márcio? A entrega. Você vendeu, você entregue o que você prometeu, ou mais do que você prometeu. Então, se você tem 10 coisas para entregar, promete 8. Entrega as 10, entrega 12, entrega 15. Venda é relacionamento, é uma relação de confiança, é uma relação de abertura, de troca. Faz sentido? E quando você vende para um cliente querendo naquele momento fazer negócios ou você pensa em 10 anos? Gente, isso faz tanta diferença, isso faz toda a diferença. Quando você for vender alguma coisa para alguém, pensa assim, se daqui a 10 anos essa pessoa me encontrar, ela vai ficar feliz de me encontrar? Ela vai ficar feliz de ter feito negócio comigo? Ela pode estar comigo ainda? Outro dia eu perguntei para todos os meus clientes ativos. Me responde 2 coisas. O que fez você me escolher? E o que faz você continuar me escolhendo? E eu falei, pode ser muito sincero, eu preciso saber. E foi muito legal ouvir essas respostas, porque se você tem a coragem de perguntar, você vai ouvir a verdade do cliente. E o seu cliente, ele não precisa escolher você uma vez. Sabe por quê? Às vezes a gente compra uns negócios aí que você correu, enfim, caiu num conto, comprou a coisa uma vez, pagou, já pagou, tá pago, agora é seu. E aí depois você se arrepende de ter comprado. Já aconteceu com vocês? Comprar uma coisa, um produto, um serviço, pagar por um processo, depois se arrepender de ter comprado? Então eu sempre pergunto, o que faz você continuar me escolhendo? De verdade, de coração. Porque se eu ver alguma coisa que eu posso melhorar, eu quero melhorar. E eu aconselho todo mundo a fazer isso. É permanente. É relacionamento. Venda é relacionamento. Eu tenho um amigo que ele fala assim, você tem que escolher se você quer vender para o boi de corte ou a vaca de leite. Olha aí, boi de corte ou vaca de leite. O que isso quer dizer? Boi de corte, você mata o boi e acabou. A vaquinha de leite você vai ter sempre. Então, pensa a longo prazo. Márcio está dizendo aqui, estou tendo meus primeiros alunos, uau, como mentor no nicho de day trade. E estão muito gratos com a minha entrega. Que bom, Márcio. E eu espero que você seja iluminado e cheio de sabedoria para que eles estejam gratos daqui a 5 anos, daqui a 10, para que eles te indiquem milhares de pessoas. Porque é tudo sobre uma atitude interna, não é? É uma atitude interna, é uma intenção real, verdadeira de entregar o melhor. É aí que é o pulo do gato, é isso que faz a diferença. É a pessoa sentir a tua sinceridade, a tua vontade de entregar mais. Eu sei que algumas vezes a gente nem prometeu determinadas coisas, mas se você pode entregar, entrega, sem medo. Algumas pessoas entregam menos porque tem uma crença de escassez, sabe? Ai, mas se eu entregar tudo agora, o que eu vou fazer com eles no mês que vem?
Acredita que sua mente é completamente criativa e você vai ter outros insights, você vai pegar outro material e você entrega muito mais depois. Mas isso é uma atitude que não dá para fingir. É verdadeira, ou é ou não é. Ou é ou não é. Quando você vende alguma coisa para alguém, você entrega tudo que você pode? Você faz de fato o seu melhor? É uma análise válida, né? Ou eu fico segurando aqui uma parte para não entregar tudo, para ficar economizando. Se você acha que o recurso vai acabar, você pode estar aprisionado numa crença de escassez ferrada aí. Então, cuidado. Venda como uma super oportunidade para o seu cliente. Eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre venda de forma mais profunda lá no grupo do WhatsApp. Se alguém aqui ainda não entrou nesse grupo, o link está lá na bio. Nesse grupo de WhatsApp é onde eu coloco os downloads, sabe? Aqueles pensamentos que vêm e que eu posso compartilhar e é uma ajuda mais próxima, é uma contribuição mais próxima. E nós vamos conversar lá no grupo do WhatsApp de forma ainda mais íntima. Então, se vocês ainda não estão nesse grupo, corre lá e já entra. Ele ainda está gratuito. Não vai ser sempre assim, mas ele ainda está completamente gratuito. A Aline, minha princesa, está dizendo aqui, foi o Despertando Potencialidades. Quando parece que acabou, aí vem mais um módulo repleto de informações novas. É verdade. Que bom, né, Aline? E a gente tem a honra de te ter de novo nesse programa, o que pra gente é maravilhoso. Márcio, Deus te abençoe e também suas palavras, pois pessoas que estão dispostas a ajudar serão honradas e muito. Sim, eu acredito nisso. Hoje eu estava atendendo uma cliente e eu falei para ela assim, chama Edna. E eu falei, sabe, Edna, eu acho que além de todo o campo profissional, além de todo o ganho financeiro, além de todo o vínculo que a gente quer fazer dentro da prosperidade, existe um propósito de Deus na nossa vida. E eu realmente acredito nisso. Existe um propósito de Deus na nossa vida. E por isso eu acho que eu não tenho pena nenhuma de dividir o que eu sei, porque eu acho que a gente tem uma missão que é muito maior do que a profissão. A missão é maior do que a profissão, é maior do que o trabalho. E esse propósito pode chegar muito longe. Mas para isso, nós precisamos estar conectados com essa vibração de prosperidade, acreditar de fato. E eu acho que o que faz com que coaches e terapeutas fiquem de agenda vazia, muitas vezes, é porque nem eles acreditam que podem prosperar. Nem eles acreditam completamente no que podem entregar. Se você não acreditar no que você pode entregar, você tem uma saída. Desenvolver essa competência. Testar. Primeiro você testa pequenininho, depois você vai crescendo. Primeiro você testa com 1, com 2, com 10, depois você vai crescer. E você testa não é pelo seu cliente somente, você testa por você, para você passar a acreditar naquilo. Então, às vezes, você vai até trabalhar de graça. Não é pelo outro, é por você também. Entende? Até você ter certeza da sua entrega. Até você saber que você pode entregar sem medo. Sem medo, e tá tudo bem. O que acontece que faz essas pessoas terem dificuldade de vender ou de ter a agenda lotada? Eu vejo que muitos coaches e terapeutas se sentem inseguros nesse momento. E a insegurança dentro da venda ou do processo terapêutico ou do processo de coaching, ela muitas vezes vem do medo de receber um não. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de insegurança. Vê se faz sentido para vocês. Uma insegurança é a de ser recusado pelo cliente. É a insegurança de todo mundo que vende. Ai, será que ele vai querer? Será que ele não vai me achar inconveniente? Será que ele não vai achar que eu estou indo longe demais? Será que ele vai achar que eu quero se aproveitar dele? Será que ele vai achar que eu não consigo entregar? E aí eles ficam receosos. A segunda insegurança, na minha percepção, tem a ver com medo de não conseguir dar conta do processo. A pessoa marca o cliente, mas ela está com medo do que vem, porque ela ainda não se sente confiante. Se você ainda não se sente confiante, você precisa desenvolver essa competência. A autoconfiança tem a ver com a competência que você tem. Não é assim, eu acordo confiante ou eu acordo inseguro. A insegurança vem da falta de competência. Dentro do Despertando Potencialidades, a gente trabalha muito a competência para entregar as ferramentas. Entrar no estado emocional de entrega, de conexão, de presença, conseguir induzir estados emocionais no seu cliente vai fazer toda a diferença.
Simone está dizendo aqui, tudo que fazemos com amor, carinho e respeito, temos um retorno positivo. Respeito muito seu trabalho e vejo o quanto você faz com carinho e amor. É verdade. E ainda ganho de brinde pessoas lindas na minha vida como a Simone. Gente, enfim, maravilhosa. Falando então dessas inseguranças. Se você tem o medo de receber um não, eu diria para você, olha para dentro. Pode ser que tenha uma ferida emocional aí aberta. E alguma coisa sobre pertencimento, sobre merecimento que você precisa olhar. De verdade. Enquanto você não libera isso, enquanto você não olha para essa criança que está aí com medo de ser recusada, de receber um não, talvez você não consiga avançar. Se você está inseguro sobre o processo, você precisa aprender mais. E aprender mais vai fazer toda a diferença. Dentro da programação neurolinguística, PNL, a gente aprende muito sobre isso. Sobre como curar feridas e sobre como você ter competência para entregar o seu melhor. E isso faz toda a diferença na hora de atender, é claro, né? O que é que você precisa mudar para vender, fazendo com que o seu cliente perceba o valor da sua entrega? Porque olha só, gente, a venda não tem tanta relação com o preço, não tem tanta relação até com o que essa pessoa está disposta a pagar naquele momento quando você começa a conversa. A venda tem muita relação com o valor que o seu cliente enxerga naquilo que você vai entregar. Você está sendo muito bom em evidenciar isso? A Aline está perguntando, você já teve esse medo? E caso sim, como você virou essa chave? Qual dos dois? Eu já tive os dois. Eu já tive os dois. O medo de receber não. Vou falar, ótima pergunta, Aline. Como eu superei? Eu tinha muito medo de receber não. Sabe o que eu fazia? A pessoa dizia não para o processo e eu achava que ela estava dizendo não para mim. Eu me sentia magoada. Já sentiram assim? Eu me sentia ferida. Era como se eu estivesse sendo recusada. E eu fiz algumas coisas para aprender a receber não. Eu estudo muito sobre venda. Eu gosto de estudar sobre venda. Os cursos da neurosemântica sobre vendas são maravilhosos também, então eu mergulhei nesse mundo para eu entender o que é esse jogo de vender. E eu entendi que todo mundo que vende, vez por outra, vai receber não mesmo. Eu também entendi que a maioria dos nãos que nós recebemos, anota isso aí, Aline, que isso vai fazer toda a diferença. A maioria dos nãos que nós recebemos tem relação com a minha comunicação, a falta na minha comunicação que não conseguiu fazer o outro perceber o valor do que eu entrego. Então, voltou para um nível de competência. Não é sobre porque o cliente não confiou em mim, é porque eu não sou boa. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você não conseguir fazer o cliente perceber o valor daquilo que ele está pagando. O valor do benefício que isso vai gerar na vida dele. Então, eu me trabalhei muito para conseguir fazer o cliente enxergar o meu processo de coaching, de terapia ou os treinamentos no mesmo nível que eu enxergo. E eu trago comigo algumas habilidades de comunicação que me ajudaram. Esse entusiasmo que vocês veem na minha voz já é meu, mas eu faço isso também de forma consciente, eu gosto de fazer isso. Eu acho que essa vida que você coloca na sua comunicação, ela alcança o coração das pessoas, de verdade, eu acredito nisso. E às vezes, agora eu tô aqui numa live e eu fico imaginando uma plateia inteira me vendo e eu tô empolgada como se eu estivesse falando para 1000 pessoas. E quando eu tô num a um também, eu deixo o sentimento aflorar. Eu aprendi a deixar o sentimento aflorar, de verdade. Teve um tempo que eu achei que a gente tinha que ser sério para vender, sabe? Que tolice. Não, eu brinco, eu sou muito à vontade, eu escolho os meus estados emocionais antes de vender. Então, quando eu vou fazer uma sessão experimental e eu vou conversar com uma pessoa sobre venda, sobre a pessoa aderir a um processo de coaching, de terapia ou de mentoria,
Eu realmente tenho recursos vocais que me ajudam a fazer isso. E eu amo fazer isso. Eu realmente acredito que a pessoa está tendo uma super oportunidade. E eu me comprometo, claro, com a entrega. Eu acho que só serve se for assim, na minha percepção, né? A Oslete está dizendo, eu tenho, às vezes dá até um frio na barriga. Mas aí você para e pergunta pro seu corpo. O que esse frio na barriga quer me dizer? Com o que eu tenho que tomar cuidado? O que eu tenho que aprender mais? Onde eu tenho que ficar mais segura? Tudo para mim é uma investigação. De verdade, sobre mim. Quando eu tenho uma sensação, eu sempre paro para me investigar. E eu pergunto pro meu corpo o que ele está tentando me avisar. Isso é uma das coisas que a gente vê muito dentro do Despertando Potencialidades e que todo coach terapeuta deveria saber. O seu corpo é um sistema representacional. O que isso quer dizer? Que ele representa algo. Então, antes de pular a etapa e fazer de qualquer jeito, para e pergunta para o seu corpo o que ele está tentando te dizer. Nossa, isso faz toda a diferença. E aí eu pergunto, é como se eu saísse de mim, imaginem aí, meu corpo está aqui sentindo, tá? O frio na barriga, por exemplo. Eu saio e pergunto para mim mesma, o que é que está gerando esse frio na barriga? Até eu entender que tipo de insegurança era aquela, qual é a expectativa, o que é que eu estou dizendo para mim mesma. E aí eu consigo dissolver isso. Ou algo que eu tenho que tomar cuidado. Não, eu vou ficar atenta a isso daqui. Eu vou ficar mais atenta, eu vou ficar mais focada. Aí depende do contexto. Então, só para ficar claro, né? Sobre o medo de receber não. Aline, respondendo sua pergunta, eu desidentifiquei, não é sobre mim, é sobre uma competência que eu não tinha. E que eu procuro desenvolver sempre, e daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos eu vou estar desenvolvendo ainda. Eu preciso fazer o cliente sentir e perceber o valor da minha entrega. Eu acho que esse é o grande primeiro erro. As pessoas não focam em entregar valor. O valor da sua entrega faz toda a diferença. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Me digam aí para eu saber se eu estou falando a mesma língua que vocês. Então, papel e caneta na mão, mostre o valor do que você quer entregar, para que o seu cliente possa perceber isso, ok? Ele vai contratar você quando aquilo parecer precioso para ele. A pessoa principal em um processo de negociação, de venda, em um processo de coaching, de terapia, é o cliente, não é você. A necessidade é dele, não é a sua. Eu vejo que algumas pessoas não conseguem fazer o outro perceber e às vezes ficam a vida toda ouvindo desculpas, agora tá complicado, não tenho dinheiro, tá caro demais. E eu vejo que o caro e o barato, eles dependem muito mais do que você valoriza. Muito mais do que você dá como valor. Nunca minta. Nunca minta. Nunca ofereça o que você não pode entregar. Isso é muito sério. Se você quer ter clientes a longo prazo, se você quer que as pessoas voltem com você, se você quer que a pessoa pague outro processo ao longo do tempo e te indique pessoas, você precisa falar a verdade. Integridade acima de tudo. Integridade acima de tudo. Isso faz toda a diferença. As pessoas pagam por aquilo que elas acreditam que é importante e elas pagam melhor quando elas confiam na sua entrega. Integridade tem que ser um pano de fundo da sua vida, em todos os sentidos. Sair completamente daquele olhar do se dar bem, consegui fazer a venda, pega. Não. Respeite a pessoa que está comprando de você. Com integridade. Eu acho que isso faz 100% da diferença, né? Então, se você quer vender bem e a longo prazo, você precisa saber disso. Eu acho que uma das coisas que deixa muitos coaches e terapeutas inseguros na hora da venda também é não entender o que é importante para o cliente. Porque olha só, o meu produto, digamos que eu vou te vender esse óculos escuro, tá? E eu posso te falar do que ele é feito, de qual é o material, de como é que é essa lente, eu posso te falar de um monte de coisas. Mas antes de eu te falar desse monte de coisas, eu preciso saber o que é importante para você. Porque de repente eu falo para você assim, olha, esse design é moderno, esse aqui é lançamento, é da marca tal, e você vai ficar super chique com esse óculos. E o que a pessoa quer é conforto. Ela não quer saber do design, ela não quer saber se o óculos é de marca, ela não quer saber se vai ficar bonito ou feio, ela quer conforto.
eu preciso vincular o valor do que eu tenho para entregar com o que é importante para o meu cliente. Faz sentido? Para e pensa. Vou falar de novo isso. Você precisa vincular o valor do que você vai entregar com o que é importante para quem? Para o cliente. Você pode enumerar 10 vantagens de fazer um processo terapêutico ou um processo de coaching comigo. Faz uma lista. Você vai falar toda vez dos 10? Não. Se a pessoa quer se sentir melhor, mais confiante, você vai falar desse benefício. Se a pessoa quer ser mais extrovertida, você vai falar desse benefício. Se a pessoa quer curar uma ferida emocional que ela teve na infância, você vai falar desse benefício. Foca no cliente. O ator principal é o cliente e não você. Tem gente que tem um processo tão amarradinho e tão estruturado que está tão preso em si que não consegue conectar com o outro, e esse é um erro grave. Então, já falei aqui de 3, né? Ainda vou falar mais um pouco. O primeiro é você não entregar aquilo, não conseguir passar para o cliente o valor do que você entrega. Segundo erro, você não conseguir descobrir o que é importante para o seu cliente e falar disso. Se conectar para falar disso. Esse deveria ser o passo número 1. Descobrir a necessidade do cliente e, anota isso aí, definir se você pode ajudar com aquilo que você sabe fazer. De repente, a questão que seu cliente traz não é você que vai resolver. E se não é você que vai resolver, você precisa indicar quem vai. Às vezes, especialmente para quem está começando, você não tem ainda caminhos para todas as coisas. Então, indica sem medo. Indica alguém que consegue ajudar aquela pessoa, respeitando o ser humano que está ali do outro lado, que está com expectativas, que está ferido, que precisa da tua ajuda de alguma forma, que tem objetivos e não está conseguindo alcançar. Você precisa se conectar com a pessoa para entender o que é a necessidade dele e se você consegue ajudar. Sabe? Atenção e integridade, atenção e integridade, atenção e integridade. Isso tem que estar sempre com você. São os ingredientes que não podem faltar. Atenção para perceber qual é a questão real e integridade para você fazer o que deve ser feito durante todo o processo. Todo o processo. Você não vai ser íntegro só na venda. Você vai ser íntegro o tempo todo. Você precisa ter uma percepção, olha, eu vou até pegar aqui meu alfinete de novo, uma percepção inicial tão boa que você consiga, sabe aquele alfinetinho de mapa? Que você consiga colocar o alfinete no mapa. Colocar o alfinete no mapa quer dizer chegar no lugar onde o cliente precisa exatamente, descobrir a raiz da questão exatamente. Você não vai olhar para o território inteiro, você vai chegar no ponto de mudança que ele precisa, no ponto de dor, no ponto que vai gerar a transformação que ele quer. Beleza? Faz sentido? Me digam aí se faz sentido. Um outro erro, que talvez seja o terceiro erro, é você não saber comunicar com clareza o que você faz. Gente, eu estou trazendo isso porque eu mentoro coaches e terapeutas. E ajudo já no 1 a 1 há muito tempo a terem essa agenda lotada. E sabe o que eu vejo? Que alguns coaches e terapeutas, eles não têm nem clareza do que é exatamente que eles fazem. Se você não tem clareza, me diz, como que você comunica isso para o mundo? Você não consegue. Então, cuidado. Quando você for vender alguma coisa, você precisa ter muita clareza do que é que você pode entregar. Você precisa ter clareza de qual é o seu papel, de como você quer se posicionar dentro desse nicho. Se você não tem essa clareza, é difícil que você consiga entregar de uma forma clara para a pessoa. Ela sai de lá sem saber o que é. Eu estou falando porque eu também já caí nesse erro. Eu não sabia nem dizer direito o que era que eu fazia. Aí eu decorei lá um negócio e eu falava aquilo lá que estava na minha apostila. Só que não conectava, porque não estava vindo de mim. Não tinha a minha singularidade, não tinha o meu olhar. Era uma coisa decorada. Então para, de verdade agora, e pensa de 1 a 10, o quanto você se identifica dentro do seu propósito de vida com isso que você faz.
É isso pulsa em você? Hoje eu estava atendendo uma pessoa e aí eu fiz essa pergunta para ela. E ela é terapeuta. E aí ela falou assim para mim: nossa, eu não saberia ser outra coisa. Eu nasci para fazer isso. Cara, eu nasci para fazer isso. Ela falou, eu falei: e se você não fizer, o que vai acontecer? E ela disse: nossa, tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. Se eu não fizer isso funcionar, tudo perde sentido, porque eu acredito que eu fui preparada a vida toda para estar aqui hoje nesse papel. Isso é conexão profunda. E despertar pessoas, trabalhar com coach terapia exige uma conexão profunda. E eu sei que muitos coaches e terapeutas têm um senso de propósito belíssimo, né, Fabi? Muitos coaches e terapeutas têm esse olhar. Você não escolhe um caminho desse se você não tiver o olhar de querer despertar o potencial das pessoas, de querer ver o melhor no outro. Nem faz sentido se você não tiver esse olhar. Então, deixa fluir para que você possa viver de fato o seu melhor propósito. Entregando aquilo que você valoriza, percebendo o seu cliente, trazendo seu cliente para perto, atenção e integridade o tempo todo. Dentro do nosso grupo do WhatsApp, eu vou falar ainda mais sobre isso hoje, sobre atenção e integridade. Se você não está lá ainda, corre. O link está gratuito ainda e está aí na minha bio. Então entra lá, porque lá é que eu vou poder aprofundar isso aqui e trazer outros pensamentos. Certo? Vamos lá então. Vou dar um conselho. O conselho nem se dá, mas eu vou dar um conselho aqui que foi muito útil para a minha vida. Eu espero que seja útil para a vida de vocês. Passa por um processo daquilo que você faz como cliente. Quando você passa como cliente, quando você experimenta aquilo que você entrega e quando você leva a sério e coloca em prática na sua própria vida, você começa a se abrir de verdade para você sentir o que seu cliente sente. Então passa de verdade, levando a sério, passa por um processo, se entrega, faz isso acontecer na sua vida, isso vai expandir a sua visão sobre o cliente. Sabe? Seja o que você fala. Se você confia no que você faz, passa você também como cliente. Escolhe alguém que possa te atender para você ser cliente, para você se colocar nesse lugar. E quando fizer um processo, se rasga. Mostra as suas fragilidades, mostra onde é que está doendo de verdade. Não é um fake. É passar pelo processo realmente como cliente. Porque isso vai te dar mais empatia para o atendimento. Isso vai lhe dar mais clareza para atender, para entender como o outro se sente também. Você vai entender o poder do que você tem para entregar. E isso pode ser transformador para a sua vida. E se isso for transformador para a sua vida, você vai ficar mais confiante para vender também. Faz sentido? Fica mais confiante para vender quando você mesmo passa por isso. Vamos lá, vou falar de mais um erro aqui, que é um erro bem comum. Bem comum. E talvez várias pessoas se identifiquem. Às vezes eu vejo o quê? É o quarto já, hein? Que na hora da venda, a pessoa passa por uma agitação emocional que alimenta essa insegurança e que impede de você conseguir vender bem, consequentemente impede a sua agenda lotada. Quantas vezes na hora de oferecer aquilo que você faz, você está tão agitado que você fica acelerado e alguns coaches terapeutas ficam tão ansiosos no momento do fechamento que não conseguem passar essa tranquilidade pro cliente. Aí é pepino, né? Porque se você está tão agitado que você já não está mais escutando, que você já não está mais presente, então você vai perder para você. Cuidado. Eu recomendaria que antes de atender alguém, você se prepare internamente. Cuida do seu estado emocional. Acalma teu coração. Vai para dentro de você. Entre em contato com o valor do que você tem para entregar. Vai para esse lugar de centro de poder que existe dentro de você. Antes de fazer uma negociação, antes de vender, antes de atender. Olha para dentro de você e escolhe como se sentir. Isso é uma das coisas que a gente ensina muito dentro do Despertando Potencialidades. Você pode escolher os seus estados emocionais. E você pode escolher como se sentir diante de qualquer coisa. Meditar também é uma boa opção.
Eu concordo e medito, e eu recomendo para todo mundo. Meditar traz clareza nas suas ideias, acalma seu cérebro, traz direção para sua comunicação. E eu sei que muita gente acha que é esotérico, que é coisa de monge, que é coisa de bicho grilo, né? Mas meditar, de fato, nos leva para um lugar de sabedoria, de calma. Parece que você não está fazendo nada. Você está limpando a casa para pensar melhor. Você está limpando os seus pensamentos para conseguir perceber essa informação de campo que está o tempo todo presente, para perceber o que é que você está vibrando. Gente, olha isso aí que eu vou falar antes da gente terminar. Existe uma comunicação que é falada por você e existe uma comunicação que não é falada, mas é sentida e o seu cliente sente. Ninguém mente para o campo. Seu cliente sente. Cuidado. Você nunca vai enganar. As pessoas percebem. Então, precisa dessa congruência. E aí, na minha percepção, meditar é uma das coisas que traz essa congruência. Ninguém procura um coach ou um terapeuta para comprar calça jeans, para comprar bolsa. Se as pessoas te procuram, é porque tem alguma coisa que eles não estão conseguindo resolver sozinhos. E aí ele procura você. Você precisa estar pronto para receber essa pessoa, sabe? Pronto para receber na sua vida, pronto para apoiar, pronto e limpo, sem ficar colocando o tempo todo o seu mapa. Você precisa ser capaz de fazer um bom diagnóstico, de encontrar a raiz do problema, e para que isso aconteça, para que além das ferramentas você possa estar inteiro dentro do processo, presente, verdadeiramente conectado, você precisa acalmar dentro de você primeiro. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Se você quer vencer as suas inseguranças, se você quer ter a agenda lotada, é muito importante que você cuide primeiro de você, de verdade. No canal do YouTube eu tenho colocado muita informação. Se você ainda não foi lá, me visita lá. Eliane Santos EP também. Se inscreve, toca no sininho, fica atento que a gente vai começar a fazer as lives lá agora. Eu tenho um compromisso agora com a minha turma do Despertando Potencialidades, eu tenho que correr para lá. Um beijo no coração. Se é para a vida melhorar, que seja logo. Se essa live fez sentido para você, já sabe, compartilha, marca os amigos, manda para as pessoas que você conhece e vamos caminhar junto. Fique com Deus.